Nosso curso já está sendo gravado, nós já vamos iniciar as nossas atividades. Antes, eu estou vendo que está entrando muitos cursistas agora, eu só peço, por favor, que coloquem o nome completo no chat, junto com o e-mail da Google Gmail. Tá bom, pessoal? Professora Kênia, a palavra está com você. Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos ouvindo bem. É que eu estava sem o fone, eu coloquei aqui, só queria me certificar. Então, boa noite a cada um de vocês. É com muita alegria que a gente começa, juntas, mais uma mentoria de diretores escolares, esse módulo que tem esse nome e como subtítulo Perspectivas Teórico-Metodológicas. E o nosso texto base, né, foi escrito pela professora idealizadora desse curso de formação, dessa mentoria, a professora Maria Cecília Luiz, da UFSCar, né, num texto que tem o mesmo nome que esse módulo, Mentoria de Diretores Escolares, Perspectivas Teórico-Práticas, e que está publicado num livro da Pedro e João Editores, intitulado Formação de Diretores de Escola, uma proposta metodológica em mentoria. E eu vou começar com algumas palavras do mato-grossense Manuel de Barros. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. Em poesia, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Começo com esse poema porque ele nos lembra que antes das técnicas, antes dos métodos e antes das respostas prontas, existe um modo como olhamos, escutamos e significamos o que vivemos. A criança que diz, eu escuto a cor dos passarinhos, escuta com o corpo inteiro. E talvez seja justamente esse tipo de escuta, menos automática e mais atenta, que hoje falta à vida de nossas escolas. É desse lugar que nasce este curso de mentoria de diretores escolares. Ele nasce de uma necessidade muito real, muito concreta do cotidiano escolar. Nasce da escuta atenta das experiências de quem está na gestão, da compreensão de que dirigir uma escola envolve lidar com uma complexidade de demandas, que nem sempre encontram apoio formativo adequado. É nesse contexto que iniciamos oficialmente esta formação com o módulo Mentoria de Diretores e Diretoras. Perspectivas que vão passar por teorias e por propostas metodológicas. É uma mentoria que não intenta oferecer receitas prontas e nem modelos únicos de gestão. Ao contrário, ela parte da ideia de que soluções mais potentes nascem quando conseguimos olhar para os problemas efetivos a partir dos contextos reais de cada escola. A mentoria, assim, vai buscar facilitar com vocês o trabalho cotidiano que vocês exercem no cotidiano da escola. Por isso, esse não é um espaço de formação técnica. A mentoria aposta na força dos encontros, dos nossos encontros, dos encontros de vocês, na aprendizagem entre pares, entre diretores, entre professores, e na ideia de que ninguém precisa sustentar sozinho o peso da gestão. A mentoria, então, se constrói nesse entre-lugar, entre o saber acumulado e a pergunta ainda aberta, entre a experiência vivida e a reflexão compartilhada aqui entre nós. A metodologia escolhida para esta formação se ancora em
do Elar Becerra e seus colaboradores, e é compreendida como uma mentoria transformadora, como um processo formativo voltado à transformação das práticas e dos modos de atuar. É uma proposta que se organiza como mentoria em equipe, baseada na aprendizagem coletiva e no compartilhamento de experiências entre vocês, entre diretoras e diretores, sem relações hierárquicas rígidas. Então, não é dos docentes que estão aqui, como eu hoje, para outras pessoas. Não, é de igual para igual, é de gestor para gestor, é de docente para docente. Por isso, não tem uma relação hierárquica rígida. A formação também acontece na modalidade e-mentoring, o que amplia as nossas possibilidades de encontro pelos recursos de internet e, ao mesmo tempo, possibilita que a gente continue o processo mesmo depois da aula. E, mesmo nesse movimento à distância, do e-mentoring, da educação à distância, a gente vai precisar ter uma intencionalidade para cada encontro formativo que a gente vai discutir aqui, os conteúdos teórico-metodológicos do material teórico, e quando a gente compartilhar entre nós também as nossas experiências. E automaticamente, com intencionalidade de escuta, uma efetiva comunicação e também com construção de vínculos entre nós. Às vezes, vínculos entre professores da mesma cidade, do mesmo estado, e em outras, vínculos entre diretores e diretoras de estados diferentes. Trata-se, portanto, de uma escolha metodológica, né? Essa mentoria transformadora, que reconhece toda a complexidade da gestão escolar e aposta na corresponsabilidade, na interação, na construção coletiva de soluções. Nessa mentoria transformadora, primeiro eu estou explicando, né, como é que funciona todo esse processo dessa formação, para depois vocês visualizarem como serão todos os demais módulos. As relações de aprendizagem vão além da simples troca de informação. Então, eu não venho aqui trazer um texto da professora Luiz, e como se isso fosse uma coisa nova para todo mundo, mas é uma construção coletiva. Quando eu exploro um texto teórico metodológico que foi escrito pela professora Maria Cecília, e vocês vão trazendo as suas lembranças, as suas vivências, a gente vai tendo uma construção coletiva. Nós vamos coletivamente buscando soluções criativas para todas as questões que vocês vivenciam nas escolas, né? Considerando o cotidiano mesmo da direção. E essas soluções não vão se basear, como eu já disse, em modelos prontos, em carimbos que podem ser ticados para qualquer escola, né? Mas vai emergir da leitura do contexto de cada escola, de cada unidade, da articulação de diferentes olhares, da reorganização das práticas que vocês já vivenciam, produzindo, às vezes, deslocamentos, mas deslocamentos que fazem sentido, e não porque alguém sugeriu, não porque uma professora da mentoria veio e falou, faz assim, mas porque o deslocamento da prática lá, a reorganização da prática lá na sua escola vai fazer sentido para a sua forma de decidir, para a sua forma de comunicar, para a sua forma de agir. Isso se torna possível porque aqui vocês não pensam sozinhos, e nem eu, nem nós, docentes, pensamos sozinhos. Ao compartilharmos desafios, escutarmos outros gestores, nós vamos ampliando o nosso repertório de ação e encontrando alternativas que dificilmente surgiriam se nós estivéssemos sozinhos. A mentoria constitui, assim, um espaço de apoio mesmo, de apoio formativo, de crescimento recíproco. Eu cresço quando o Wagner cresce. O Wagner cresce quando a Ednete cresce, né? Então, somos um grupo de apoio formativo, no qual aprendemos juntos. E como é uma mentoria
que parte da escuta, então, desses contextos escolares, porque está ancorado nessas práticas reais, isso favorece automaticamente o nosso desenvolvimento profissional, né? E, por incrível que pareça, vai nos auxiliar, inclusive, no suporte emocional que os cargos de gestão exigem da gente, construindo aí perspectivas estratégicas para a gestão, mas ao mesmo tempo humanas, não só estratégicas. Nesse sentido, né, o nosso módulo se organiza em 3 eixos articuladores, que nós vamos discutir hoje, que passa pela cultura colaborativa e a escuta ativa, as narrativas pessoais, né, e os feedbacks escritos e orais. E ao longo da formação, nós vamos vivenciar esses eixos. Aqui nessa figura, por exemplo, nós temos a mentoria, né, que se constitui na relação com o outro, em nossas relações aqui, aquilo que nós temos de diferenças e naquilo que temos de semelhanças, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho em equipe, de forma coletiva, mas não é só um coletivo de estar juntos, é um coletivo que exerce e procura exercer a democracia, né, no que diz respeito ao posicionamento democrático de ouvir antes de decidir, de escutar atentamente antes de decidir, de considerar de fato o que o outro diz antes de decidir, né, e partindo também dos princípios de equidade. E um coletivo também que passa pela diversidade, pensando na inclusão, sim, e também na consideração de todas as diferenças. E, como eu tinha dito, é uma mentoria que acontece de forma à distância, e-mentoring, né? Então, o objetivo é aprender na diversidade e de forma democrática. Então, essa mentoria, ela é compreendida como um processo recíproco de crescimento, como tinha dito, né? E a gente vai aprendendo, não só nesse primeiro módulo. As aprendizagens desse primeiro módulo, por exemplo, podem reverberar e serem apropriadas por vocês nos próximos módulos, porque é um crescimento recíproco entre nós, mas, ao mesmo tempo, contínuo, né? E a gente, quando eu digo a gente, eu digo todos os docentes que virão, a começar por esse primeiro módulo de mentoria, vamos procurar articular 3 saberes: o saber acadêmico, que oferece referenciais conceituais para a compreensão do que é a gestão, para a compreensão do que é colaboração e para a compreensão de cultura democrática. Um saber relacional, que está mais ligado à comunicação, a forma como eu me porto, como eu converso com o outro, como nós dialogamos, mas também a forma como eu escuto, como eu sou escutada, e a forma de convivência em geral, que sustentam o nosso trabalho coletivo, não só aqui, mas também nas escolas. E, por fim, um terceiro saber, o saber prático, que envolve o suporte emocional e a construção de outras perspectivas, de perspectivas mais estratégicas para lidar com problemas concretos que a gente tem. Porque, no fundo, gestar é muito isso, existem problemas, existem desafios que a gente precisa achar soluções, né? Então, ao integrar essas 3 dimensões, do saber acadêmico, do saber relacional e do saber prático, essa mentoria tenta promover para vocês uma formação que vai além do vínculo técnico, como eu já disse, e além da simples troca de informações. É uma mentoria que procura contribuir mesmo para a tomada de consciência de cada um de nós, para fortalecer as nossas relações aqui e nas nossas escolas, e para sustentar o exercício de uma gestão escolar que também favoreça um aprendizado contínuo e durante um percurso, né? Tanto no que diz respeito à formação profissional, como também à formação humana. Agora vamos falar da proposta dessas práticas colaborativas que a mentoria traz. Aqui, né, o foco se desloca da compreensão conceitual para os modos de fazer a mentoria.
Então, essas práticas colaborativas vão se concretizar no desenvolvimento de atividades compartilhadas, reduzindo a solidão que muitas vezes a gente exerce e distribuindo responsabilidades, decisões e aprendizagens. Por isso que lá no primeiro slide eu trago, né, essa coisa da corresponsabilidade. Então, nesse processo formativo, eu ou os demais professores que viam dialogar com vocês, não somos os responsáveis pela formação de cada gestor aqui. Nós somos responsáveis, juntamente com cada um de vocês, pela nossa própria formação, pela formação da Eze, da Neide, da Rosimari, do Djalma, todos juntos. Eu sou corresponsável por cada um e cada uma, e cada um de vocês, cada uma também é responsável por si e pelo colega, né? Então, é um processo que tenta aprofundar essas relações e essa corresponsabilidade aqui na mentoria, para que a gente tenha condições de exercer essa corresponsabilidade também nas nossas escolas, né? Buscando compreender, de fato, que é uma cultura colaborativa e uma escutativa, e também nos proporcionar reflexão se a gente, de fato, nos espaços onde nós somos gestores, se nós estamos conseguindo construir, favorecer um ambiente colaborativo, né? Se estamos conseguindo favorecer a escutativa. Se estamos conseguindo ouvir as narrativas que as crianças, que os estudantes, que os docentes, toda a equipe da escola, os pais, às vezes a comunidade escolar traz, né? E a gente está conseguindo ouvir e se nós estamos também conseguindo considerar essas narrativas nas nossas decisões. Então, esse slide marca a passagem do nosso olhar para o trabalho com gestos concretos e práticas intencionais, a partir dessa escutativa, como eu disse, e de uma cultura colaborativa. Porque a ideia é que nós tenhamos uma gestão menos solitária e mais compartilhada e, por isso, mais humana. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, que vocês não precisam me responder agora, mas que ela reverbere aí durante esta noite, quem sabe durante o resto da semana, ou em algum momento do curso. Eu pergunto, em quais situações de gestão vocês mais sentem a solidão do trabalho individual? Aliás, vocês sentem, né? Vocês desejam que essa solidão não exista? Fica aí para vocês pensarem. E aí, continuando, a gente tem que, nessa mentoria de diretores, nós temos a colaboração, né, com relação direta ao aperfeiçoamento contínuo, não só nesse momento de mentoria, mas ao longo da carreira, que já começou na formação inicial de vocês, e que continua aqui, e que não se finda nessa mentoria. Porque a gestão, a ideia é que talvez já tenhamos começado a conviver de uma forma mais compartilhada, colaborativa, democrática. Talvez tenhamos começado e não tenhamos conseguido manter. Talvez consigamos manter apenas em algumas ocasiões. Mas a ideia é que, a partir de agora, intencionalmente, a gente reflita e consiga manter mais esse compartilhar, para que a gente se sinta menos só e que as incertezas não nos fragilizem, porque a gente vai adquirindo confiança, porque não estamos sozinhos, estamos aqui entre pares. E mesmo depois que essa mentoria acabar, eu sei que eu posso conversar com uma outra diretora de uma escola do meu município, ou uma diretora que eu conheci aqui, de outro município, às vezes de outro estado, para dialogar, para tirar dúvidas, para compartilhar a minha angústia, o meu receio, né? É essa a ideia da mentoria, que depois a gente se acostume nesse processo de mentoria, de diálogo e de conversa, mesmo depois que todos os módulos desse curso de formação continuada se encerrar.
Então, aqui a gente tem, nós começaremos hoje, inclusive, a vivenciar mesmo como que a cultura colaborativa pode se concretizar por meio do compartilhamento de experiências. Eu quero que vocês, desde já, né, se permitam, tirem as amarras, as angústias e se permitam aprender com os seus colegas, não tenham vergonha de falar de si, dos seus trabalhos, e estejam abertos também para ouvir todos os sujeitos envolvidos, principalmente nas suas turmas, né? E deixando claro, enfatizando mais uma vez a intencionalidade, né? Porque quando a gente tem intenção, a gente tem consciência. E quando a gente tem consciência, a gente consegue refletir se o que fizemos, se o que decidimos, se o que falamos caminhou na direção mais adequada, né? Para o coletivo, para toda a comunidade da nossa escola. E também reforçando que colaboração não vai acontecer. Às vezes a gente fala, né? Ou às vezes até a gente deixa, por N fatores, gente, às vezes pessoais, às vezes profissionais, de estar numa cultura colaborativa, ou até de colaborar, né, por tantas demandas que temos. E a ideia é que, a partir dessa tomada de consciência, dessa intencionalidade, a gente se lembre sempre que a colaboração não acontece espontaneamente. Nós precisamos sempre estar pensando em como fazer, desde o ambiente da sala de aula, né, das salas de referência, colaborativos, passando por toda a escola a qual vocês têm a gestão. E aqui, a aprendizagem profissional de vocês é para se fortalecer, então, a partir da necessidade de cada um e de todos ao mesmo tempo, refletindo juntos, né, circulando os saberes que a gente já construiu e que a gente vem construindo aqui, para construir novas formas de agir, tanto as próprias quanto a dos colegas. E para fazermos isso, nós precisamos ver a diferença, né, que existe dentro dessa cultura colaborativa entre trabalho em equipe e trabalho colaborativo, né? Embora ambos envolvam pessoas atuando juntas, existe uma lógica diferente na organização de cada processo desse, tanto na forma de decisão, de interação, de apoio, e nós vamos visualizar essa diferenciação, que também é fundamental que a gente tenha consciência, porque muitas vezes algumas práticas que nós, nisso eu também me incluo, acabamos nomeando de trabalho colaborativo, e é simplesmente um trabalho em equipe. E aí, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês essa diferença de modo mais concreto. Então, aqui nesse quadro, em que nós temos na primeira coluna os aspectos como definição, interação entre os integrantes, tomada de decisões, divisão de tarefas, apoio mútuo, e como o exemplo de uma feira cultural, nós vamos ver cada um desses aspectos no trabalho em equipe e no trabalho colaborativo, né? Aqui, gente, é muito importante frisar que nosso objetivo não é que vocês memorizem essas definições, mas que reconheçam como cada uma dessas definições se manifestam lá na prática de vocês. No trabalho em equipe, por exemplo, as pessoas atuam em torno de um mesmo projeto, porém com tarefas distribuídas. E essas tarefas distribuídas são executadas de forma independente. A interação costuma ser bem pontual, e as decisões tendem a ser individuais. E o foco central recai lá na entrega final, né? Já no trabalho colaborativo, o processo se constrói de forma mais conjunta desde o início, e não só lá no fechamento, quando todos vamos nos reunir no mesmo espaço para o fechamento daquela atividade. A interação é contínua no trabalho em colaborativo. As decisões vão sendo compartilhadas, as responsabilidades dessas decisões, das ações também, e embora existam, né,
as ações, elas são acompanhadas coletivamente. Se houver ajustes ao longo do percurso, eu pergunto para o meu colega, olha, eu estou achando que naquele momento que eu preciso fazer assim, assim, não está dando certo, o que você acha? A pessoa não toma sozinho. Ou o meu colega me vê desenvolvendo a minha função atribuída a mim e fala, nossa, Kênia, será que se você não fizesse assim, não seria melhor? Né? Então, essa diferença mostra que colaborar não é apenas dividir tarefa. Então, se a gente pegar lá o exemplo da feira cultural, né? Ana cuida da decoração, o João vai cuidar do cronograma de apresentações, a Carla do alimento. Né? Cada um faz o que tem que fazer de forma independente. O trabalho colaborativo, a Carla, a Ana e o João, eles vão decidir juntos o tema, o formato da feira, e vão decidir juntos, né, todas as tarefas ao longo do processo. Então, é claro que é um exemplo simples e sintético, mas só para vocês vislumbrarem essas diferenças, tá? E é essa lógica que a mentoria busca fortalecer no exercício da gestão escolar, a do trabalho colaborativo, né? Que é buscando, então, um apoio mútuo central e o compromisso comum com o resultado e o processo. E aí eu faço outra pergunta, que vocês também não precisam responder agora. Em qual dessas lógicas, né, vocês se reconhecem mais? Em qual dessas lógicas as práticas de vocês lá no cotidiano das escolas se centram? No trabalho em equipe ou no trabalho colaborativo? Aqui, a gente tem nesse slide 3 estágios propostos por Bretas, né, no texto da professora Maria Cecília, com 3 estratégias para na verdade, 3 estágios para uma estratégia, para a gente compreender como organizar os processos de mudança que nós almejamos, né, com a mentoria. Que são o primeiro estágio aqui de raciocinar, o segundo de experimentar e o terceiro de desejar. Nesse primeiro estágio de raciocinar, nós convidamos vocês a revisitarem a trajetória da escola, analisar as experiências que essa escola já teve, quais decisões foram tomadas, quais os resultados vividos a partir dessas decisões, reconhecendo as aprendizagens que foram construídas e também os limites, né? No segundo estágio, vale lembrar aqui que esse primeiro estágio do raciocinar, ele é conectado ao momento passado e a nossa mente. Então, a gente busca na memória o que aconteceu, o que foi. E aqui no experimentar, a gente vai buscar concentrar-se no momento presente, e não mais na nossa mente, buscando lá na memória, mas no nosso coração, tentando dar possibilidades, ajustar práticas, promover pequenas mudanças no nosso cotidiano agora, evitando ficar parados, né? E, por fim, no terceiro estágio desse caminhar para mudanças, né, é o desejar, que é um estágio voltado para o futuro, articulando que objetivos temos, que metas precisamos desenvolver para atingir esses objetivos e quais ações precisamos para atingir essas metas e, consequentemente, os objetivos, né? Então, é tudo conectado. Esses 3 estágios, então, se articulam de forma contínua, então nós estamos o tempo todo, a partir do momento que a gente toma consciência, nós estamos o tempo todo nesse movimento estratégico de voltar ao passado para lembrar o que aconteceu, resgatar na memória, trazer para o presente, propor nesse momento presente experiências novas, experimentando novas possibilidades e desejando novas metas, novos objetivos no futuro, tá? Porque, afinal de contas, mudar a escola exige de nós compreender o percurso do que já foi vivido naquela instituição, mas, ao mesmo tempo, só ficar na história não vale, não vai resolver, a gente precisa agir nesse momento presente, e nem adianta também ficar só agindo nesse momento presente sem saber para onde vamos. É preciso construir um caminho com objetivos definidos para que juntos a gente consiga a vir a ser o que nós desejamos, né?
Então, após discutirmos a cultura colaborativa, esses estágios, né, dessa mudança de atitudes dentro da escola, caminhando para a colaboração, que seriam os estágios do raciocinado, experimentado e desejar, a gente avança para um outro ponto central da mentoria, que é reconhecer as necessidades reais da organização escolar. O que a nossa autora, nossa pesquisadora, intitula no texto de identificar as necessidades na organização da escola. E aqui, esse reconhecimento vai passar por 4 frentes articuladas, entendidas como caminho tanto de leitura, mas também como de ação. E também não são etapas rígidas, né? Que são as etapas da autoavaliação e do monitoramento. Depois, uma segunda etapa, a conscientização e o propósito. Daí, a identificação de oportunidades e, por fim, o desenvolvimento de práticas. Primeira etapa da avaliação e do monitoramento, procuramos observar como que as pessoas organizam, né? Se organizam hoje para trabalhar, pensando na forma colaborativa. E como é que foi isso ao longo do tempo da escola? Houve escutas, né? Em relação à conscientização do propósito, a gente precisa explicitar que sentido essa colaboração teve. Envolveu a comunidade escolar? Na identificação de oportunidades, percebemos se já existem práticas que podem, outras questões, outras estratégias que podem ser integradas nesse movimento de mudança colaborativa para a escola, valorizando o que a escola já faz. E o desenvolvimento dessas práticas buscando colocar a colaboração em ação, né, a partir de iniciativas concretas mesmo nesse percurso. Então, nesse conjunto de movimentos, de autoavaliar, de se conscientizar, de identificar e de desenvolver, reforça que a cultura colaborativa não se impõe, mas ela se constrói, e ela se constrói com escuta, com leitura atenta do contexto de cada escola, e, ao mesmo tempo, com acompanhamento contínuo de práticas. E aí vem uma coisa que eu queria reforçar. Antes de agir, né, é interessante, é aconselhável que a gente compreenda a escola. Antes de mudar, é preciso escutar. É desse cuidado, né, que a gente vai permitir que nasçam processos de mudanças mais consistentes, sustentáveis e também mais humanos. E para que essa cultura colaborativa se sustente, ela precisa estar ancorada numa perspectiva da gestão democrática, né? E essa gestão democrática se afasta de uma gestão centralizadora e orienta a participação coletiva na definição desde os rumos mais simples da escola, envolvendo os diferentes sujeitos em diferentes processos e momentos de reflexão e decisão da escola. O diretor e a diretora têm como função não só auxiliar o bom andamento da escola, mas é o gestor, é a gestora que define e redefine como essa liderança, a sua liderança, vai criar condições para que haja, de fato, escuta, que haja, de fato, articulação e decisão de uma forma mais qualificada e coletiva. A gestão democrática aqui precisa de espaços reais para se concretizar, de espaços reais para que as decisões continuem, e, ao mesmo tempo, do mesmo modo que aqui na mentoria a gente busca a corresponsabilidade, é interessante que vocês também, lá na escola de vocês, busquem a corresponsabilidade de toda a comunidade escolar. Né? Isso sim faz que a escola tenha uma cultura colaborativa e uma gestão democrática. Afinal de contas, né, decidir juntos não enfraquece a gestão, né? Apenas nos fortalece. Aí, aqui, gente, vamos caminhando a gente está indo... esse negocinho aperta minha orelha, gente. A gente está caminhando na parte teórica da mentoria indo em direção à metodológica, né? Então, a gente está saindo dos conceitos ali de gestão democrática, de escuta, de cultura colaborativa, e indo para o cotidiano da escola, porque nós vamos começar a pensar como incorporar isso no cotidiano da escola. Porque, assim, gente,
eu sou capaz de dar a unha do meu mindinho, eu tenho certeza que, em alguma medida, vários de vocês, se não todos, todas, têm, em alguns momentos, uma perspectiva extremamente democrática e cultura colaborativa nas suas escolas. Mas eu também sou capaz de dar a outra unha do mindinho, que muitas vezes, principalmente naqueles momentos mais assoberbados do nosso cotidiano, a gente pode não favorecer essa cultura colaborativa, né? Então, quando a gente propõe esses modos de organizar o trabalho, conduzir decisões e sustentar relações aqui nessa figura, é para que o conceito se materialize em gestos concretos, né? Então, porque a gente precisa criar espaços de participação, para que nós tenhamos o fortalecimento de vínculos, para que a gente tenha uma escuta mesmo com atenção, para que a gente reconheça as diferenças. E a figura desse slide sintetiza essa lógica, porque ela articula aqui a cultura colaborativa, né, de uma... com um vínculo com a comunidade de alunos, comunidade escolar como um todo, passa pela escutativa de todos os segmentos da escola, caminha para sensibilização das diferenças, valorizando a diversidade, criando uma corresponsabilidade pelas escolhas feitas, inclusive porque acolhe, né, os interesses coletivos. Então, a gente tem um slide com uma figura representativa que traz a gestão democrática não apenas como um estudo teórico, mas que pode ser construído no cotidiano das escolas, né, na forma como a gente decide, na forma como a gente escuta, na forma como a gente age com o outro, fazendo que a escola tenha um projeto de fato compartilhado. E aí a gente vai discutir aqui uma estratégia muito importante para tudo isso acontecer, que é o uso das narrativas pessoais e profissionais, apresentadas como recurso formativo e como uma possibilidade de autoconhecimento para cada um, para cada uma. É uma proposta inspirada nos estudos de Jorge Larosa Bondia, que partem, né, da compreensão de que narrar alguma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, é atribuir a essa experiência sentido, e não apenas relatar fatos. Quando eu compartilho histórias da minha vida pessoal ou da minha trajetória profissional, eu revelo valores, eu revelo modos que eu interpretei esses conflitos e formas de exercer a liderança. Nesse movimento, quem narra, eu, vocês, se posiciona e, ao mesmo tempo, se escuta. Lembra que a gente falou lá há pouco da importância da reflexão e da tomada de consciência de tudo que acontece, né? Então, no contexto da mentoria, o trabalho com narrativas vai ter dois grandes propósitos, que seria favorecer o reconhecimento de si, primeiramente, e promover um conhecimento mútuo do grupo, porque quando eu escuto a Ivani falar das experiências dela, eu posso aprender com as experiências dela, né? Ao mesmo tempo, então, eu crio empatia e respeito, e aqui é para ser um lugar seguro, em que todas essas narrativas profissionais e pessoais são acolhidas sem julgamento, né? E porque a gente vai compondo, a partir de cada narrativa, um acervo coletivo de possíveis encaminhamentos para cada solução que a gente vai sendo demandada no cotidiano das nossas diferentes experiências de gestão, né? E, em relação às narrativas pessoais e profissionais, é interessante nós reforçarmos que, ao contar a sua história, o diretor, a diretora, não fala apenas do seu passado. Ele revela quem é, e ela revela quem é hoje, e como escolhe conduzir a escola a partir de agora, né? Ao narrar, então, essas experiências pessoais e profissionais, nós não apenas vamos relatar fatos, como eu disse, mas organizar o que nos aconteceu, a experiência, produzindo sentidos, e essa narração vai mobilizar emoções,
sejam elas positivas ou muitas vezes nem tanto, favorecendo a empatia, né? Enquanto fortalece o grupo. A professora Luiz fala que a narrativa pode ser compreendida em 3 grandes dimensões. A narrativa tem a história em si, que é o que de fato aconteceu, num determinado lugar, num determinado espaço de tempo, num determinado contexto. Nós temos também o discurso, que é como que a experiência é contada. Essa história que aconteceu com alguém, em determinado lugar, em determinado tempo, em determinado contexto, é escolhida ser contada de uma forma e não de outra. E essa forma revela envolvimento, revela escolhas, revela marcas que o acontecimento, que a história deixou em quem narra. E, por fim, a gente tem uma terceira camada da narrativa, que é a significação, que são os sentidos que tanto quem narra atribui à experiência do presente, como quem escuta, né? Porque quando eu narro a minha experiência para vocês, isso também reverbera em vocês de uma forma que pode ser muito similar ao que aconteceu comigo, no entanto, pode ser muito diversa. Um exemplo que nos ajuda a compreender essa articulação, se eu narro o início da minha carreira em uma escola em crise, relatando fatos vividos nessa história, eu conto esse episódio, né, de uma escola em crise que não tinha recurso, que não tinha docente, direito. Eu conto esse episódio do início da minha carreira de forma reflexiva ou de forma emocionada. Isso, o discurso muda, né? E quando eu reconheço que essa experiência me tornou mais atenta ou não ao meu entorno, eu tenho uma significação construída. Narrar, portanto, aqui vai ser diferente de apenas contar acontecimento, né? E vai ser uma forma de interpretar o vivido. Né? Por isso que aqui na mentoria as narrativas se tornam um recurso formativo de autoconhecimento, de escuta sensível e de aprendizagem coletiva. E como eu disse, né, por ser um lugar seguro, é também um exercício de ética e de confiança, né? Aí aqui a professora nos traz, né, possíveis encaminhamentos, possíveis temáticas para esse momento de narrativas, tanto aqui no nosso grupo de gestores, como lá na escola de vocês, pensando sempre na escuta sensível e ativa e na organização das falas, né, das pessoas do grupo. Por exemplo, nós podemos sugerir como temática, né, algo que foi importante na minha infância e que até hoje direciona o meu profissional. Ou qual professor que mais me marcou, né? Como foi o início da minha carreira? Na gestão, que características eu visualizo na minha direção? E quando eu desacelero a minha mente, desacelero a minha fala para falar de algum desses aspectos ou outros, né? Eu me escuto, né? Eu vou encadeando, sumarizando os acontecimentos e verificando, antes mesmo de narrar, como que isso me afeta e como isso faz de mim uma profissional diferente. Então, as narrativas, elas contribuem muito, é como se fosse uma espécie de psicanálise, né? A partir do que se fala ou do que se escreve, a gente consegue analisar o nosso profissional. E aí, é claro, né, gente, vocês vão vivenciar aqui, e vão vivenciar na escola também, o trabalho com as narrativas vai exigir que a gente tenha uma organização do tempo, não precisam ser narrativas significativas, mais breves, né? Então, até isso. Eu não posso começar contando desde quando eu estava no útero da minha mãe, e aí ela descobriu que estava grávida e não sabia, né? Sabe? Eu tenho que ser... dar sentido para o que eu falo e dizer o que realmente é essencial para o que eu quero transmitir, né? Tanto aqui como no espaço das escolas. Então, a gente precisa conduzir e coordenar o tempo também. Então, nós vamos vivenciar muito isso aqui, principalmente quando vocês forem para os pequenos grupos, com os ATTs. Então, a gente vivencia um ambiente acolhedor,
mas a gente precisa também considerar o tempo de uma forma equilibrada para todo mundo, né? Aí a gente traz aqui um exemplo para ir caminhando para daqui a pouco nós irmos para o intervalo e vocês irem para as turmas com os ATTs. Um exemplo que tem no nosso texto, em que a professora fala que os professores não participam das reuniões da escola dela como ela gostaria, né? E, em vez de responder imediatamente com sugestões ou julgamentos, o grupo antes pratica a escuta ativa e alguém pergunta: como essas reuniões estão organizadas hoje? O que você percebe que dificulta essa participação? Então, vocês percebem que bacana, né? A diretora trouxe uma preocupação para o encontro de mentoria igual a esse que vocês estão vivendo. Ó, lá na minha escola eles não participam como eu gostaria. E antes de alguém julgar, dizer que os professores, né, não querem nada com nada, ou que, de repente, a condução não está boa, questiona-se, né, como que elas estão organizadas hoje, essas reuniões? Né, o que será que dificulta essa participação? Alguém pergunta. Então, mostrando como que essas narrativas podem ser efetivamente construídas e vivenciadas aqui com a gente nesse curso. E outra coisa, né, gente, também enfatizando que escutar ativamente não é sempre concordar, né, não com o outro. Eu posso ter partes que eu concordo, partes que eu entendo diferente, e tá tudo bem. E também não é oferecer respostas rápidas. Ah, lá na minha escola eu fiz tal coisa, pus o ponto antes da reunião e eles chegaram. Não, não é assim, né? É compreender o contexto daquela escola, daquele professor, gestor que traz a dificuldade, né, os sentidos, que condições reais ele teria para modificar alguma coisa, né, criando bases mais cuidadosas e automaticamente colaborativas, né. E aí, outra coisa que as narrativas favorecem é que a gente percebe, e a professora Maria Cecília, que pesquisa isso, percebe nos estudos e traz autores que percebem que muitas vezes na gestão escolar, os maiores impasses não são técnicos, não são estratégicos, mas elas passam por questões relacionais e comunicacionais. Então, esse trabalho com as palavras, com as narrativas, é um trabalho que, ao mesmo tempo que carrega experiências, carrega referências distintas, mas carrega potencial efetivo de escuta e de ação, né? E de escuta coletiva e de ação reflexiva. E aí, Grazi e pessoal, é o que nós tínhamos para hoje, né? Daí Grazi vai fazer o direcionamento. Isso mesmo, muito obrigada, professora Kênia, por esse primeiro momento. Pessoal, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, tomar água e um banheiro. Ao retornarmos, iremos para os pequenos grupos. Mas antes de irmos para os pequenos grupos, eu gostaria só de dizer que quando o TI libera o pequeno grupo, o cursista tem 2 minutinhos para clicar em participar, para ele ir para o pequeno grupo. Se sair do pequeno grupo e voltar para o grande grupo, aí tem que sair de toda a reunião e entrar novamente, porque aí aparece o botão participar, que na sua tela aí da sua sala de aula, quando nós formos para o pequeno grupo, vai aparecer participar. Mas isso, depois que nós voltarmos do intervalo, a gente fala novamente. 10 minutinhos, já já voltamos, tá bom? Pessoal, dá um joinha aí, quem já está na sala de novo, voltando do intervalo. Passa rapidão. É só o tempinho de uma água mesmo. Pessoal, agora nesse segundo momento, a dinâmica é ir para os pequenos grupos, né? Nós temos 10 grupos. E antes de irmos para o pequeno grupo, eu só queria lembrar que tem 2 minutinhos para clicar no botão participar, que aparece automaticamente na sua tela aí, de cada cursista. Se demorar a clicar, o botão desaparece automaticamente. Aí tem que sair da chamada e entrar novamente para ele poder aparecer.
E no caso, se você está no pequeno grupo e cai e volta, também tem que sair de toda a chamada do curso para conseguir ir para o pequeno grupo, para aparecer o botão participar. Caso para vocês não apareça o botão participar, nós permanecemos aqui no grande grupo, e aí vocês podem escrever aqui no chat o nome completo e o e-mail, que o pessoal da TI já vai agilizando para encaminhar vocês para o pequeno grupo, ok? A nossa dinâmica de hoje consiste em falarmos das narrativas pessoais, e tem como tema que, se você me conhecesse, saberia que. Eu tenho certeza que essa dinâmica será muito proveitosa, muito boa e rica. Então, cada um dos seus grupos vai fazer as suas narrativas e trazer para a gente no terceiro momento. Wesley, se você quiser já encaminhar o pessoal para os pequenos grupos, pessoal, atente, que na tela agora já aparece para vocês o botão participar. Cheguei, Brasil. Cheguei chegando, abalando o Prodipec todo. Você é de onde, André? Eu esqueci. Rondonópolis, Mato Grosso, a cidade mais linda do mundo. Mais ou menos. Aqui nós, eu e a Grazi trabalhamos no mesmo local. Eu sou otimista, a Grazi é a pessimista, tá, pessoal? Não vai na ideia da Grazi, não. Vai na minha. Que audácia. Estou falando assim, André, para a gente receber convites de conhecer outras cidades. Você não está entendendo. Tem cursista do Recife, tem cursista de Camboriú, Aí, Itapema. Já visitou Goiás, Grazi? Conhece alguma parte do Goiás? menina, eu sou goiana. André tá falando Nasci isso. em Caçu, Você tá lá do norte, é André. de Catarina ali. Venham para Santa Catarina. Olha, Isso, eu porque sou vocês não suspeita, conhecem onde a tem Bahia. praia já tem uns pontinhos a mais, porque o Mato Grosso, Goiás não tem praia, só de água doce. Igual Bahia não tem igual. Venham para Valença, Guaibinha, praia linda. Tem coisas que só se vê na Bahia, viu, gente? Bahia linda. Tem também aqui na Bahia, o Morro do São Paulo, aqui em Valença. É maravilhoso as praias de Valença, amo. A Bahia Ai, toda. ai. Morro de São Paulo, lindíssima. Venham conhecer o Carnaval de Recife, não tem melhor não, viu? Vem para Atalaia do Norte, Tem a pérola melhor. Tem Alagoas, né? Que tem a rota E o ecológica dos Carnaval milagres. A terra dos vocês vão conhecer famosos. o Piquinho do Goiás. Eu pensei Olha, eu São João do Mundo. nós vizinhos aqui de Goiás, Goiás, nós tem vamos, razão, Campina Grande é tudo. Campina vizinho Grande de Goiás aqui, gente, nós vamos puxar saco de Goiás Campina também. Grande Oxe. é muito melhor que o de Caruaru, hein, gente? Não vão para Caruaru. Ei, Concordo, Campina Grande, maior São João do mundo. pessoal, bem-vindo de volta. Gente, se nós tivéssemos dinheiro para ir para esse tanto lugar bom, tá doido. Ia ser bom demais. Voltando, pessoal. Hoje, na nossa dinâmica, os ATTs vai trazer os relatos da nossa dinâmica de hoje. Se me conhecesse, saberia que, e eu tenho certeza que virá relatos maravilhosos. Cada grupo, cada ATT terá 3 minutos para fazer o relato, trazer as narrativas do seu grupo. Eu vou marcar aqui no cronômetro, e quando estiver dando 2 minutos e meio, eu vou fazer um sinal com a mão, para a pessoa poder já encaminhar para o final e concluir o assunto. Tenho certeza que hoje será maravilhoso. Semana anterior à semana de carnaval, e cada um vai curtir aí nessas terras maravilhosas do nosso Brasil. Eu chamo o grupo 1, o grupo da Ana Paula. Ana Paula. Boa noite, Grazi. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a telinha, só um pouquinho. Tá indo aí?
Foi? Foi. Então, esse é o grupo 1, são pessoas de todo o nosso país. Então, dentro da nossa dinâmica que foi discutido, nós compilamos o seguinte: se você me conhecesse de verdade, saberia que este grupo é formado por educadores apaixonados e que tentam viver a vida dentro do ambiente profissional com leveza e felicidade. São educadores de todas as regiões do Brasil. Aqui estão pessoas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Pessoas que vivem em cidades grandes, em municípios pequenos, em comunidades. São profissionais com trajetórias diversas. Professores, diretores, diretoras, coordenadores, técnicos administrativos em educação, gestores do ambiente infantil, do ensino fundamental. São pessoas que estão na educação porque acreditam que ela é transformadora e que é por meio dela que será possível mudar a realidade em que eles vivem. Cada uma dessas pessoas carrega histórias, territórios, culturas e desafios muito próprios, mas todas compartilham algo em comum: a crença profunda de que a educação é uma das formas mais potentes de transformar realidades. Tem educador que está nesse ramo já há 40 anos, e é apaixonadíssimo por esse meio. Ela vive, ela respira a educação. Esse grupo, ele é formado por pessoas que estão cheias de expectativas, com curiosidade, esperança e desejo de aprender. São pessoas resilientes, são pessoas que vão trazer grandes mudanças para nós aqui dentro. Esse é o grupo 1. Obrigada. Obrigada, Ana Paula, obrigada ao Grupo 1 por compartilhar com a gente. Olha aí a imagem do grupo, galera, para a gente já ir se conhecendo. E o Grupo 2 pode já projetar. André? Não estou aqui. Boa noite, Brasil. Bem-vindo ao Grupo 2, o grupo mais bonito, extraordinário, excelente do nosso Brasilzão, é nosso. Só vou aqui colocar para ficar grande, porque eu sou perfeccionista, tá, pessoal? Perfeccionista, eu gosto do trem tudo bem bonitinho. Então, aí, prazer, nós somos o Grupo 2, o grupo feito com diretores e gestores excelentes, né? Esse pessoal tudo lindo aqui, é tudo nosso, né? E temos hoje, eu vou começar com um jeito diferente. A gente sempre começa porque o grupo geralmente é feito com agricultores e familiares. O nosso grupo, a grande maioria, também foi feito por familiares e agricultores. Mas hoje vamos começar com as pessoas que começou jogando voleibol até 25 anos de idade, conheceu vários lugares aí, né, do nosso Brasilzão, todo mundo puxando um saco aí para a cidade de vocês, né, então a pessoa jogou voleibol, né, teve uma vida boa, se diz, né, mas sempre gostou da gestão, né, e também falou que não se faz nada sozinho, que gosta muito da gestão democrática, né. Também teve professores que teve câncer, né, infelizmente, ficou o PCD por causa desse câncer, também teve percas de filho também, que entrou na depressão profunda, mas nunca deixou a educação, né, como arma ali fundamental para o sustento ali da sua casa, né. A grande maioria das pessoas nasceram na roça, né, de filhos agricultores, né, sem água, sem luz, né, no interior do Paraná, por exemplo, mas sempre gostando de escola. Teve gente que era mais velha de 8 irmãos, teve que ensinar, né, os irmãos a ler, a escrever, e o pai era analfabeto, ensinou o pai também, ótima, né, ótima lição de vida e apaixonado pela educação. Temos o pai que foi embora também de casa, e aí teve que tomar conta, né, das coisas, né, cuidar da casa, a responsabilidade dos irmãos, virou professora, 34 anos como profissão, né, secretária escolar, né, mas não deixa a educação por nada também. Ela poderia estar aposentada, mas está na educação porque gosta. Nós temos aqui também pessoas que trabalhavam na roça, com carvão, né? Mas gosta mesmo da sala de aula. 17 anos de profissão de outras pessoas, graduada em educação.
Tem gente que aposentou ontem de um cargo e está muito feliz hoje, está saltitante. Ela tem 2 cargos e aposentou de uma. Nossa, ela está com um sorriso, ó, de orelha a orelha, né? Quem já aposentou sabe quem que é, né? Então, nós temos aí pessoas que gostavam das exatas, né, de contabilidade, mas quando foi dar aula de matemática, se apaixonou pela educação, né, e não vê outra forma, né? Ela fala que aquele ano foi o ano que dividiu a vida dela, né? Temos uma pessoa também que, infelizmente, a mãe faleceu, foi órfã com 14 anos de idade, mas e o pai ficou deprimido, né? E ele teve que tomar conta de casa, então ele não tinha brincadeira, não soube jogar bola, não brincou de pipa, não fez nada, ele tinha que trabalhar, levar o sustento para casa, lavar vazia, fazer todas as coisas, mas tudo que ele tem, ele deve à educação, né? E para fechar de chave de ouro, temos uma senhora de 40 anos de educação, que era para ter aposentada há 10 anos e não quer largar o osso, né? E a escola dela, só para ter assim, tem selo bronze de educação, ela e a equipe dela tá show de bola. Então é por isso, né, pessoal? Nós ganhamos bronze hoje, mas nosso grupo é ouro. Beijo, Brasil, é com você, Grazi. Esse grupo é diversificado, pessoal, resiliente, que a educação transformou. Muito obrigada ao grupo 2, o grupo 3 do Kindle. Boa noite. Boa noite. Estão vendo a tela? Uhum. Este é o grupo 3, essas caras lindas que vocês estão vendo aí, fazem parte do nosso grupo. E se vocês conhecessem de verdade o grupo 3, saberiam que somos uma equipa que busca espaço de escuta, de trocas e de conexões. Viemos de todo o Brasil. Tem alguém que, após a perda do esposo, lá muitos anos atrás, o novo casamento foi com a educação. Decidiu nunca mais se casar para dedicar-se à escola. Tem alguém também que se tornou diretora de uma escola onde na infância vendia doces, só para ver como a educação transforma. Muitos dos nossos diretores tornaram-se professores por inspiração de outros professores que tiveram na infância, e outros também, graças ao esporte, à educação física, acabaram se tornando professores e hoje são diretores de escola. Temos alguém que daqui a um mês vai se aposentar, mas a gente pediu que ficasse com a gente, que não desistisse do curso, que concordou, vai nos acompanhar, e, portanto, o que identifica este grupo é a simplicidade e a humildade. Muito obrigado, Grazi. A Grazi voltou. Grazi, você está aí? Eu vou pedir permissão para continuar com a condução aqui, tá, gente? Professora Fabiana, a senhora acha que é a próxima, se puder iniciar o seu relato, a gente agradece. Obrigada, Hugo. Eu vou colocar aqui a tela do grupo 4, quando o Google me permitir aqui. Vamos lá. Comecei o compartilhamento. Estou acompanhando para ver se já aparece aqui para vocês. Nada. Não ainda? Apareceu, Fabiana. Apareceu? Grupo 4? Ah, sim. Muito bem. Eu vou ficar só aqui nessa aba para eu ter condições de falar com vocês, então. Muito bem. Então, a Fabiana, né, a TT do grupo de número 4, se vocês nos conhecessem de verdade, vocês saberiam que o grupo 4, ele é formado, então, na sua maioria por mulheres, as integrantes desse grupo. Nós temos o Nevilton aqui representando os homens, mas é um grupo que, do ponto comum que ele tem, a gente traz essa característica como sendo a marcante do grupo de número 4, né? Uma delas. Para além disso, nós temos um grupo no qual há uma diversidade, uma singularidade de histórias que marca cada uma das trajetórias dos integrantes do grupo 4. Mas o que a gente tem também de ponto comum que marca esse grupo
é essa ideia relativa à educação enquanto uma possibilidade de transformação social. Esse é um ponto que marca exatamente por mover essas cursistas, e esse cursista, o Nevilton, que está hoje, para estar no terceiro turno, fazendo curso de formação, porque eles querem, de fato, realizar o melhor que eles podem com as pessoas com os quais eles trabalham. Então, a perspectiva deles está muito vinculada a essa ideia de que a educação, de fato, transforma e vê o curso como uma possibilidade, né? Como essa possibilidade de pensar os desafios da gestão, exatamente porque nós temos gestores que trabalham na gestão por convicção, nós temos também aqueles que atuam na educação porque acreditam que não escolheu num primeiro momento, mas foi escolhido por ela, mas também temos cursistas que não se veem em outra atividade, cursistas que se veem nessa atividade enquanto um ponto de referência, um ponto marcante para a sua vivência. E principalmente trabalham na perspectiva de fazer o seu melhor, e o melhor é eles se qualificarem e estarem, inclusive, nesse terceiro turno, para pensar uma formação que seja, inclusive, mais humana para o trabalho com outras pessoas, que é desafiador, que foi pontuado pelos cursistas como um desafio, mas que também esse melhor precisa ser apresentado, e não o melhor que, de repente, o outro espera, mas o melhor que eles podem oferecer. Nós temos cursistas com pós-graduação, em nível, inclusive, de doutorado no curso, e também cursistas que entendem que essa diversidade que caracteriza o grupo, de termos cursistas tanto do Nordeste quanto do Sul, do Sudeste, estarmos nós aqui no Centro-Oeste encaminhando essa formação, são todos unidos pelo laço, que é o laço da educação, e é o que marca esse grupo de número 4, que é o grupo que eu estou como ATT. Então, de novo, as minhas boas-vindas e caracterizando um pouco mais, marcando a desse grupo. Gente, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana. Eu peço para que quem está com o microfone ligado, se puder desligar, a gente agradece, tá? A gente vai dar seguimento agora ao grupo 5, que é o meu grupo. Eu vou compartilhar aqui a imagem que a gente... Espera só um pouquinho, tá, gente? Um segundo aqui, por favor. Agora vai. Vamos lá. Ai. Espera um pouco. Pronto. Não está. Bem, eu vou compartilhar a tela inteira, e aí eu vou botar aqui, tá? Então eu não vou ver vocês. Vamos lá. Esse é o grupo 5. O grupo 5 é um grupo que eu acho que esse grupo marcou, porque esse grupo, ele divide a paixão pela educação, mas pela educação, um tipo de educação diferente, especial, na verdade, a educação infantil. Mais especificamente a creche. E teve a fala de uma cursista que me marcou muito, que ela falou que creche não é lugar de assistencialismo. E realmente, creche é lugar de educação. E a luta contra esse tipo de preconceito, vindo dos pais, vindo dos próprios profissionais que trabalham na educação, é uma luta diária para essa cursista. Mas não é só ela que trabalha também lutando todos os dias. A gente tem outra cursista que ela é conhecida como a Zane da Natura. Ela antes de entrar na educação, ela vendeu Natura, Eudora, Avon, tudo para sobreviver. Uma outra cursista, ela falou que a trajetória na educação dela começou lá na cozinha, fazendo merenda. Tudo isso para sustentar a filha. E ela conseguiu passar no concurso, ela ia para outra cidade, via a filha só aos domingos, e ela foi sendo transferida de cidade em cidade, até chegar na capital onde a filha estava, e quando ela chegou na capital, por ironia do destino, a filha passou na faculdade e teve que morar em outra cidade. Teve a história de uma cursista, e hoje eu estou contando histórias específicas que me marcaram muito o nosso grupo. E é muito forte, mas eu creio que seja a realidade de grande parte do Brasil. Ela nasceu na roça, a realidade que ela nasceu, ela não tinha acesso à água nem à luz. A escola, na pequena cidade que ela vivia, uma cidade rural, ela só pôde estudar até a 4ª série.
não tinha professor para ensinar a partir da quinta série. E ela esperou alguns anos até chegar o professor mandar o prefeito mandar um professor da quinta série, e aí ela conseguiu terminar o fundamental, mas não tinha professor para o ensino médio. E só quando ela conseguiu se mudar para a cidade, ela se casou, teve que se mudar para a cidade, e aí foi quando ela teve a oportunidade de cursar o ensino médio, e a partir daí ela não largou mais a educação. Ela passou no concurso público, ela ama a educação infantil, e ela trabalha como técnica em educação infantil hoje. É um grupo muito diverso, mas que divide essa paixão e essa força, essa garra em lutar pela educação no Brasil. Estou adorando fazer parte desse grupo 5 da turma B, e aí sejam todos bem-vindos. Grupo 5 e demais grupos. Deixa eu parar a apresentação. Oi, Hugo, consegui voltar. Grazi voltou, perfeito. Grazi, é com você, tá? Deu uma queda de energia aqui, pessoal. Perdi o grupo 3, mas consegui ouvir o grupo 4. Agradeço aos grupos e já chamo o grupo 6. Paulo? Gente, eu estou meio perdido aqui, eu estava pensando que era depois. Aí, ó. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu compartilhar aqui a foto do meu querido grupo. Um instante, Grazi. Todo mundo consegue ver? Não? Apareceu, mas agora está com uma mensagem. Modo Pinter. Então, deixa eu parar a partilha aqui, Grazi. Só mais um instante. E a foto do seu grupo está todas as janelinhas abertas, dá para ver todo mundo. Então, apareceu aí agora, Grazi? Aparecendo, carregando. Carregou, né? Isso. Esse é as pessoinhas, que eu falo, meus queridos cursistas do grupo 6, né? Da turma B. E foi para identificar esse grupo, eu coloco como superação, Grazi. Por que superação? Se você conhecesse o grupo 6 de verdade, saberia que a maioria que estão nesses aí são professores de zona rural, maioria. E a maioria são compostas por meninas, mulheres batalhadoras, fortes, guerreiras e que amam a educação, né? Então, o bendito é o fruto, é eu, o Márcio e o Josimar, né? Os demais são as guerreiras que eu sempre falei. Estão aí. E sempre falou que, no lado mais, assim, pessoal, tiveram que batalhar muito, Grazi. Me identifiquei com a minha, como eu falei no turma, me identifiquei, porque nós tivemos que batalhar muito para chegar nos onde que estamos hoje, na nossa carreira profissional. E eles também. Teve gente que superou muita dificuldade de eficiência, né? De caminhada, de trajetória, de logística para estar estudando. E hoje estão trabalhando em gestão de escola e vivenciam isso com os alunos. O caso de um cursista que falou para a gente que ele mora no Pará e que os seus alunos viajam por mais de 2 horas em embarcações para estudar. Chega no polo e aí vão estudar. São 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, são 4 horas de viagem. Olha a logística. É um país dentro do Brasil que necessita de um apoio muito forte do setor público para dar condições realmente de educação. A fala, as narrativas hoje nos rememora ao nosso passado, não tão distante, entendeu, Grazi? De superação, de uma vida, assim, dedicada à educação inclusiva, à educação especial, e na maioria dos seus esforços está concentrado em escolas rurais, né? Que dedicam e necessitam de um esforço a mais, uma dedicação a mais desses profissionais para formar pessoas, para formar brasileiros que tenham condições de ser incluído em uma sociedade e assim alavancar um país, né? Como que eu digo? Assim eu posso dizer. Mas eu posso, assim, indicar a superação pela dedicação voltada a esse universo que nós fazemos parte, que é a educação. Que é tão gostoso falar assim, eu trabalho com educação, eu formo as pessoas, ou eu não estou diretamente na sala de aula, mas eu dou o apoio para que aquilo ocorra, aquilo
aquilo aconteça para os alunos, né? Então, muitos falaram do que a gente vai trabalhar aí mais na frente, Grazi, que é do PDD, né? E foi muito interessante. E para compactar no final, por isso que eu coloquei a superação. É a dificuldade que deu qualidade e estão aonde estão hoje. Parabéns, viu, Grupo 6? Parabéns pela narrativa viva de vocês hoje. Muito obrigada ao Grazi. Grupo 6. Obrigada, Paulo. Obrigada ao grupo por trazer essas histórias de superação. Rafael, nosso ATT do grupo 8. É o 7, Grazi. 7, desculpa. Já estou adiantando o grupo aqui. O 8 é o da Acho que Lesinete. a tela já está sendo compartilhada aí, né? Certo, pessoal? Sim. Perfeito. Então, eu fiz um relatozinho aqui do grupo 7. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Rafael, ATT do grupo 7, né? Um breve relato da nossa conversa de hoje. Se você conhecesse o grupo 7, você saberia que o grupo 7 é formado por mais gestoras do que gestores. A gente viu isso nos outros também, né? Hoje a gente só teve a presença de 2 gestores. Se você conhecesse o grupo 7, você saberia que muitos deles são casados, são pais, são mães, são avós, que uma delas, inclusive, está esperando o seu primeiro filho. Que alguns são filhos ou pais adotivos e que, infelizmente, alguns perderam seus filhos. Mas o que é fundamental é que todos têm muito orgulho da família da qual vieram e também da família que eles construíram. Por falar em família, se você conhecesse o grupo 7, você saberia que as famílias deles tiveram um papel fundamental para a escolha profissional de cada um. Alguns são filhos de professores e por isso queriam tudo, menos se tornar professor também. Enquanto que outros, justamente por terem pais e mães, tias, professoras, é que se sentiram motivados a dedicar-se para a educação. Isso também é um ponto curioso do grupo 7, porque se você conhecesse de verdade o grupo 7, você saberia que alguns dos gestores do grupo não tinham educação como primeiro plano, mas que pelos diversos caminhos da vida vieram se tornar professores e hoje estão nas funções de gestão, né, das escolas onde eles atuam, né. Se você conhecesse de verdade o grupo 7, você saberia que mesmo com histórias diferentes, os gestores do grupo 7 compartilham de um amor pelo trabalho com a educação e com a responsabilidade que a educação tem na mudança de vida dos estudantes. A gente ouviu relatos de como que eles ficam contentes quando vem um ex-aluno que conta as histórias da vida, o caminho que tem seguido, né? Tá tendo uma aula E isso aí, é fundamental para eles perceberem a diferença que cada uma faz na história de vida dos seus estudantes, né? E para terminar, se você conhecesse de verdade o grupo 7, você saberia que eu sou um ATT muito feliz por estar junto com uma equipe tão boa. É isso, Grazi, obrigado. Excelente, excelente. Muito obrigada ao grupo 7. Muito bom, pessoal. Agora sim o grupo 8. Pode vir, Lesinete. Oi, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, boa noite. Aqui temos o meu grupo, né, que é um grupo bastante heterogêneo, e houve alguns pontos em que os grupos, que a fala, né, de cada um apresentou convergência, mas também um pouquinho de divergência, mas isso mostrou o quão o grupo está unido, né, por este curso, e também buscando um aprimoramento. Falarei aqui um breve resumo a partir do que eles disseram. Se você conhecesse de verdade, saberia que os cursistas do grupo 8 é formado por educadores e educadoras, com trajetórias marcadas pela superação, pela persistência e pelo compromisso com a educação pública. Oriundos, em sua maioria, de contextos simples, do interior, do campo, de famílias com acesso limitado à escolarização, mas unidos pela convicção de que a educação transforma vidas, como ponto bastante comum na fala de todos, e alguns que se sentem, né, por conta de parte da família ainda não conseguiu, não teve acesso ao estudo, não foi, mas eles lutaram e terminaram os estudos. As histórias do grupo revelaram desafios pessoais,
familiares e profissionais, como maternidade, retorno tardio aos estudos, mudança de cidade, né, longa jornada de trabalho. Então, alguns foram para outros espaços, né, em busca dos seus sonhos, uma que agora é já efetiva, porque ela lutou para isso. Então, isso mostra o quão é a trajetória de cada um. O grupo atua em diferentes funções e contextos educacionais, como docência, coordenação, gestão de pessoas, alguns trabalhos técnicos, né, da educação. Uma coisa que é importante dizer também, que o grupo, além, né, de pensar na questão do trabalho, também relatou, né, o gosto, né, por estar em contato com a natureza, com cachoeira, praia, né, então acho que é um momento que também outros ligados ao esporte, que foi falado, são momentos também que contribuem, né, para esse nosso processo, né. Outra questão que for aposta, que eu posso dizer em relação ao grupo 8, que a educação é entendida como instrumento de justiça social, de emancipação e esperança. Então, como todos vieram, né, de famílias simples, alguns foram incentivados pelos pais, outros não, mas todos viram que a educação era o caminho para transformar suas vidas, transformar a vida dos seus filhos, e agora também transformar a vida daqueles que estão na escola. E todos são felizes por estar nesse curso, que vai oportunizá-los, né, replicar esse conhecimento onde estão. Inclusive, tem uma que é formadora, já faz um processo de formação com diretores, e este curso vai agregar também na sua prática. É isso, grupo 8. Obrigada por estarem comigo. Muito obrigada, Lesinete, muito obrigada ao grupo 8. Eu vi aqui que o pessoal da educação no campo, muito bom mesmo, que é mais desafio ainda é levar a educação no campo, né, pessoal? Grupo 9, o professor Eberson. Olá, boa noite, tudo bom? Só um pouquinho aí que eu vou compartilhar minha tela. Compartilhar a tela inteira para ir mais rápido. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então vamos lá. Nosso grupo 9, se você me conhecesse de verdade, saberia que o grupo 9 é composto por colegas cursistas de todas as regiões do país. Eu diria que somos um mosaico. Há colegas ansiosos que querem fazer tudo para ontem. Já outros muito calmos, mas todos, sem exceção, eles são felizes com a profissão. Isso é um relato praticamente unânime dentro do grupo. Muitos sentem-se espelho para seus filhos. Olha que interessante, né? Além de amar a profissão, os filhos tomam isso como um espelho e querem seguir a profissão dos pais. Cursistas determinados, focados, apaixonados por desafios. Tem cursista que é apaixonada por música, uma dedicação enorme para artes cênicas, né? Percepção clara de que gosto, tive uma percepção clara nos relatos dos cursistas do grupo 9, que eles gostam muito da gestão, mas não apenas da teoria, e sim do fazer acontecer, ou seja, botar a mão na massa e realmente trabalhar por uma educação de qualidade, melhorando cada vez mais. Cursistas que trabalham em escola vulnerável, onde o desafio é diário e a escola é o principal porto seguro, ou seja, trabalha com dependentes químicos, uma série de situações de vulnerabilidade. Temos no nosso grupo também perfis extrovertidos, já outros muito tímidos, mas que, quando precisam defender a educação, falam com uma eloquência admirável. Falam muito bem, apesar de se declararem tímidos. E aí, eu fiquei pensando, né? O que une um professor ansioso do Nordeste a um gestor calmo lá do Sul é a percepção de que a gestão não é um cargo de gabinete, é um serviço de escuta ativa e enfrentamento das dificuldades e da vulnerabilidade social, que praticamente todos relataram de forma eloquente. E aí, por tudo isso, se eu pudesse resumir a essência do Grupo 9 em uma única frase, eu ia tomo a liberdade aqui de expressar a frase de uma cursista. Ser gestor é buscar o melhor para todos os alunos de forma igualitária. Então,
Em resumo, essa é a percepção do nosso Grupo 9, um grupo maravilhoso, eu tenho certeza que a gente vai ter ótimos debates e um grupo muito produtivo para a gente trabalhar ao longo do curso. Maravilha, obrigada, Eberson, obrigada ao Grupo 9, tantos relatos da educação transformadora e hoje todo mundo transformando vidas, aqui no chat, aqui, ó, gente, só escola premiada, só cidade premiada, pode colocar aí, gente, para a gente saber, os nossos cursistas aqui, tudo selo prata, ouro, bronze, e eu chamo o grupo da Patrícia, o grupo 10, para trazer para a gente a narrativa de hoje. Oi, Grazi, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a foto do meu grupo. Então, vou ler o texto que eu fiz aqui, a minha síntese, tá? Se vocês conhecessem o grupo 10 de verdade, saberiam que o nosso grupo é bem diverso, temos técnicos de secretaria e diretores, pessoas que estão perto da aposentadoria e também aqueles que acabaram de assumir o cargo de diretor, aqueles com mais de 30 anos de experiências e outros com 9 meses apenas. Pessoas que atuam no campo, na zona rural, capital, e isso traz um equilíbrio muito interessante entre a experiência e novidade. No grupo, tem gente que atua na educação infantil, outros que já passaram por praticamente todas as etapas da educação, acumulando muita vivência ao longo da carreira. Também temos colegas que mudaram de área e foram chamados para atuar na educação, trazendo novos olhares e experiências diferentes para o grupo. A formação do grupo também é bem variada. Temos pedagogos, temos historiador, mestre de turismo e hotelaria, alguns biólogos, aqueles que se dedicam para a educação inclusiva, mostrando como a educação é um espaço que acolhe diferentes saberes. Além do lado profissional, o grupo também é cheio de histórias pessoais. Temos pais, temos mães, viúvas, casados, ex-jogador de futebol profissional, descendentes de alemães, que teve como o alemão o primeiro idioma. Tem gente que conseguiu bolsa de estudo e foi estudar na Argentina, e o que deixa o grupo ainda mais humano e próximo. No fim das contas, o grupo 10 é formado por pessoas com trajetórias muito diferentes, mas com algo em comum, o compromisso com a educação e a vontade de aprender e compartilhar a experiência. É isso, Grazi. Obrigada, Patrícia, muito obrigada ao Grupo 10, tem um jogador profissional, eu amo futebol, viu, por isso que eu dei uma risada a hora, porque eu adoro acompanhar, embora a educação não anda dando tempo, né, gente, mas aqui, embora não estejamos falando de futebol, só tem campeão, né, porque o chat aqui, ó, ouro, prata e todos, selecionaram agora, o MEC pegaram os top dos top e colocaram nessa oferta aqui. Muito obrigado, pessoal, pelos relatos, e eu vou passar para a professora Kênia para ela fazer esse fechamento para a gente hoje, tá bom? Uau, quanta coisa, assim, potente, né, que nós encontramos nessa turma, nessa sala. E aí vocês foram falando, eu fui aqui, né, anotando algumas palavras e algumas ideias que me vinham dessas palavras. E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Se conhecessem bem o nosso grupo de mentoria, veriam que não é apenas um grupo, é travessia. Há histórias que nasceram do carvão, mãos que aprenderam cedo a sobreviver, vozes que atravessaram a sala, a graduação, a pós-graduação, como quem atravessa rios, sem ponte. Entre encontros e trocas, o que se tece não cabe em relatórios. É laço, é conexão, é aquilo que a educação faz quando encontra abrigo. Há quem venha da zona rural, quem carregue a memória da cozinha acesa antes do amanhecer, quem tenha aprendido a chamar de família afetos escolhidos e serem pais adotivos. Há dores que caminham juntas, perda de filhos, ausências que não se dizem, divergências que não rompem, porque o respeito sustenta o que é diverso. Somos mosaico. Todas as regiões do país respiram aqui. Diversidade que não é discurso, é presença.
Entre professores da infância, mulheres, trajetórias que tocam a aposentadoria sem jamais aposentar os sonhos, seguem a vida viva, com escolha profissional certeira, ou nem tanto, mas sempre renovada a cada desafio. E no centro de tudo, quase silenciosa, mas decisiva, a escuta ativa, porque é ela que transforma encontros em formação em aprimoramento, aprimoramento em outra forma de estar, na sala, na gestão, na vida. Se vocês conhecessem bem o nosso grupo de mentoria, entenderiam, não é apenas um grupo de formação de diretores, é gente refazendo o mundo, com um gesto de cada vez, mas com rigor, coragem e música. Obrigada por hoje, pessoal. Obrigada, professora Kênia. Obrigada, que mensagem linda. Você fechou com chave de ouro, resumindo essas trajetórias tão lindas. Pessoal, muito obrigado por hoje compartilhar essas experiências profissionais e a parte da vida pessoal que formaram vocês para transformar vidas hoje na profissão de vocês. Hoje nosso encontro finaliza com essa narrativa tão maravilhosa. Eu desejo boa noite a todos e que todos tenham um bom descanso. Até a próxima. Boa noite. Depois do carnaval, hein, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau. Some tchau. não, hein? Bom feriado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom feriado de carnaval a todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, bom descanso.